Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar como instalar e utilizar o software de programação CCW. Se você ainda não sabe como baixar esse software, clica aqui embaixo que vai ter um link, com um vídeo onde eu mostro passo a passo de como você acessa o site da Rockwell, se cadastra e faz o download desse software. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é, uma vez que eu fiz o download, ele vem em duas pastas, tá? Em duas pastas zimpadas, tá bom? E a gente sempre vai extrair a parte 2, tá? Porque a parte 2 ela vai puxar a parte 1, tá bom? Então a gente clica aqui com o botão direito e extrair aqui mesmo, tá? Então ele vai extrair o conteúdo, dessas duas pastas aqui na minha central de downloads, tá bom? Tem que esperar um tempinho, como são 3 GB, a gente espera um pouquinho até ele finalizar a extração dos arquivos, para a gente poder inicializar a instalação. Se acontecer qualquer problema durante a extração desses arquivos, é porque ocorreu algum erro quando você estava fazendo o download do software. Então, provavelmente, você vai ter que excluir e baixar novamente. Ele finalizou a extração e a gente vai dar só uma atualizada aqui, porque, consequentemente, vai aparecer uma pasta, Então, ele vai criar uma pasta agora com esse software. Você pode procurar pelo próprio nome, tá? Se ele não aparecer aí direto para você. Bom, e aqui temos a pasta do CCW, tá? Então, o primeiro passo aqui para a gente é realizar, inicializar aí a instalação, clicando em Setup. Ele vai abrir essa pastinha aqui pra gente, tá? Essa janela de instalação. Lembrando que para você instalar esse software, você tem que ter requisitos mínimos aí de memória de processamento, tá? No seu computador. Vamos clicar em instalar agora, aceitar tudo, e ele vai inicializar a instalação. Bom, vamos lá, gente. Uma vez que a gente finalizou a instalação, ele vai pedir para você reiniciar o seu computador, tá? E em seguida, o CCW vai aparecer já instalado para vocês, tá? Então vamos dar continuidade aqui e ver os primeiros passos para programar o CCW, tá bom? Vou abrir aqui o software e a gente vai fazer as primeiras configurações aí e um programinha, tá? Então essa é a janela principal do CCW, tá? Standard Edition, tá? A gente tem as principais 3 opções aqui, que é criar um arquivo novo, abrir um arquivo existente ou simplesmente descobrir, ou procurar um arquivo, tá? Então a gente vai criar juntos aqui um arquivo novo. Então vamos lá, eu vou clicar aqui em New, e aí eu vou dar um nome, Por exemplo aqui, aula teste. Aí vocês colocam aí como vocês quiserem, 001, 002, como é um arquivo só, ele vai salvar isso aqui, tá? Dentro dos seus documentos, tá bom? Então, criei o arquivo. E aí a primeira coisa que ele vai me pedir, que são exatamente as configurações iniciais, é para eu selecionar quais são os principais dispositivos que eu quero utilizar, tá? Então a gente tem aqui alguns exemplos, de controladores da linha Micro 810, 820, 30, 50 e 70. Temos drivers, tá? Kinetics, PowerFlex, tá? Temos a parte aí de soft starters também, tá? Itens de segurança, como relé de segurança, as cortinas de segurança e a parte de display, de terminais gráficos, que são os nossos painel views, tá bom? Então hoje aqui nós vamos escolher aqui um deles, tá? Eu vi aí que o pessoal perguntou bastante sobre o Micro 800, a linha Micro 800, tá? Vamos selecionar aqui um Micro 850, tá? Vou pegar aqui essa última versão aqui, que é a versão mais top, tá? Aqui para vocês. E aí você seleciona, ele pergunta qual a versão, se é 12 ou 13, eu vou trabalhar com a 12 aqui, tá? Mas se você instalou a versão 13 aí do CCW, você trabalha com a 13, tá bom? Vou selecionar ele aqui, ó, e vou clicar em Add to Project, adicionar ao projeto, ou seja, eu acabei de selecionar um controlador para o meu projeto, tá? E aí de cara ele já vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, vai ter umas informações dele, ó, a respeito de
Ah, quais são as informações gerais que eu tenho dele? Eu tenho essas características, eu tenho o nome do catálogo. Se você quiser, você pode dar um outro nome para esse controlador, uma descrição, tá? Capacidade de memória dele aqui, tá? Nesse caso, memória aqui disponível para a gente estar utilizando. A Startup Folds, tá? Que é o modo aí com que ele vai reinicializar. Ok, deixa eu baixar só aqui um pouquinho isso aqui. A Ethernet, né? Qual que é o IP que eu posso setar para esse controlador aqui? Quais são as interrupções que eu posso utilizar? Qual é o que eu tenho de I/O disponível para ele aqui, tá bom? Então, essas informações aqui gerais dele são bem interessantes, tá? Módulos de expansão, tá bom? Plugins, módulos de plugins, tudo tem disponível aqui nessa primeira parte, tá? Em seguida, a gente tem os programas, variáveis globais que a gente pode estar utilizando, né? Blocos de função, funções aí definidas pelo usuário e alguns tipos de dados, tá bom? O que a gente vai focar aqui hoje, o objetivo, apesar de ser aí um vídeo curtinho, é para a gente criar um ladder, tá? Um ladder bem simples. Tá? Então vou vir aqui em programas, se você clicar aqui duas vezes nessa aba programas, clica com o botão direito e aí ele te dá aí as opções, ó, de por exemplo propriedades, tá? Que é exatamente essas propriedades aqui, e também te dá a opção de adicionar uma estrutura de programação, que pode ser de 3 tipos, tá? Pode ser do tipo de texto estruturado, ladder ou diagrama de blocos, tá bom? Então vamos focar aqui no ladder, né? Então eu vou criar aí uma aba de programação em ladder. E aí reparem que ele automaticamente já aparece aqui, prog1 e as variáveis locais para esse prog1, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai clicar dentro de prog1 aqui, dá 2 cliques, tá? E ele vai abrir uma aba pra gente fazer a nossa programaçãozinha, tá? Ó. Então ele já deu aqui, já deixou aqui tudo disponível para a gente estar utilizando, tá? Para a gente criar o nosso primeiro ladder. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, né, o que a gente sempre sabe fazer, vou colocar um contato aberto, e aí, como eu não tenho nada criado, ó, ele vai dizer, ó, tá tudo vazio aqui, ó. Então vamos criar, né? A gente tem que criar as variáveis. Por exemplo, eu vou colocar aqui como se daqui fosse um botão de start, tá? Um botão de start, tá? Uma variável booleana, né? E aí quando você clica em OK, ó, tá vendo? Ele criou a tag, ele criou a variável aqui local para dentro desse programa. Eu posso clicar nele 2 vezes de novo para fazer qualquer tipo de alteração, como por exemplo, né? Ele é uma variável global dentro do meu programa, mas ele também vai ser um I/O físico, tá? Lembrando aqui que o modelo de CLP que a gente está utilizando tem muitos I/Os, tá? Então sempre que você vê essa palavra aqui na frente, I/O, isso significa que são entradas e saídas físicas. DO significa digital output, e aí a gente vai ver que lá embaixo a gente vai ter DI, digital input, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer aqui que esse nosso botão é uma DI, tá? E aí eu posso dar aqui o mesmo nome para ele, tá? Uma DI aqui, botão start. Ou seja, eu estou dizendo que aquela minha variável, ela é representada por um I/O físico, DI01 ou DI00. Vamos colocar DI00 para ficar na sequência, né? Botão, tem que ser exatamente o mesmo nome, tá? Da variável que a gente criou, tá bom? E clique em OK. Aí reparem que aqui já mudou o nome, ó. Agora ó, eu tenho DI00, tá? Junto com a minha variável. Quero outro contato. Vamos dizer aqui que vou criar uma outra variável, é um sensor qualquer, tá? Criei e lá dentro de I/O eu também vou dizer que esse sensor aí vai ser uma entrada, tá? Vou colocar aqui, ó, o mesmo nome da variável que a gente criou, sensor. Ou seja, se eu tiver um sensor acionado e eu pressionar um botão, ele vai fazer alguma coisa. Vou colocar aqui também para a gente um contato fechado, né? Não, vou colocar contato fechado na próxima programação. Vamos utilizar aqui uma estrutura bem legal, eu gosto de trabalhar, que é a estrutura set reset, tá? É o tipo de bobina que precisa ser acionada apenas uma vez e ela fica ligada direto, tá? Eu vou colocar aqui que isso daqui vai ser uma lâmpada. Lâmpada 01.
E essa lâmpada, né, é uma nova variável e, logicamente, vai estar linkada aí também com um I/O. Nesse caso agora, ela vai ser uma saída, tá? Aqui, ó, lâmpada 01, tá? Só para demonstrar aqui para vocês, ó, criei uma saída, tá, do tipo 7. O que que significa isso? A minha linha só precisa ser verdadeira uma vez, tá? Para que isso aqui funcione, tá bom? Então, nesse caso aqui eu não preciso de selo. Vou colocar mais uma linha aqui, ó. Para colocar mais uma linha, basta você clicar aqui, ó. E ele adiciona uma nova linha. Vou colocar agora um botão de stop, tá? Contato aberto aqui. Depois vocês vão entender por que é um contato aberto. Eu vou colocar aqui, ó, botão stop. Esse botão também vai ser físico, tá? Ele vai ser uma entrada. Então, se ele é entrada, ele vai ser um DI, tá? DI 02. Botão stop. Ok. Pronto, criei. E agora, se eu setei essa lâmpada, esse botão de stop vai resetar essa lâmpada. Então, a gente utiliza a bobina de reset, tá? Então, aqui vai ter que ter o mesmo nome da variável que a gente criou agora há pouco, tá? Então, vai ser lâmpada L1. Qual é o I/O? O I/O já está sendo usado. Lá em cima. Aqui, e clique em OK. Tá? Então, ó, montei duas linhas aqui bem simples. Condições para setar, condições para resetar. Vou salvar aqui, tá? E aí vamos para a parte mais interessante, que seria a parte de simulação, né? Que é a parte aí que a galera gosta de ver, né? O negócio funcionando mesmo, tá? Então, ó, vou colocar aqui o nosso simuladorzinho, tá? Esse simulador aqui, ele está sendo representado, logicamente, pelo mesmo CLP que eu estou utilizando, tá? E ele tem um IP padrão aqui, tá? Esse IP aqui você que pode definir, tá? Nas configurações de comunicação, tá bom? E outra coisa que a gente precisa também no caso aqui, vamos ligar o RS Links, tá? Que é o nosso protocolo de comunicação, nosso software aí para protocolo de comunicação. E nesse RS Links, né, a gente vai estabelecer a comunicação do nosso computador com o simulador, tá? Nesse caso aqui, eu já criei aqui pra gente, tá? Essa simulação. Vou só atualizar. Uma coisa importante também, antes da gente vir para cá, para essa configuração, a gente precisa ligar, né, o simulador, tá? Então eu tenho que ligar ele aqui, ó, Power On. Tá? Colocar ele aqui para Power On, aí a gente vai ver, aí ele aparece uma mensagenzinha, né, que o simulador só pode operar em modo Run aí por 10 minutos, depois disso ele vai para modo Prog. Tudo bem. Tá? Então a gente vai ver agora que vai aparecer lá no RS Links esse IP aqui do nosso simulador, tá? Então vamos voltar lá. Ó, os outros não aparecem, vou dar um refresh. E ele vai aparecer aqui. Uma vez que eu sei o IP do meu simulador, aqui, ó, eu tenho que colocar ele na lista lá, né, da minha rede Ethernet. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente cria essa rede Ethernet. Então eu vou no RS Links e eu vou configurar uma nova rede, tá? Então para isso eu venho aqui, ó, em Ethernet Devices, ADD, aí eu vou colocar aqui, ó, o meu micro 800 simulador, tá bom? E aí eu preciso colocar aquele mesmo IP que a gente está vendo aqui no simulador, 192.168.079. 192.168.079, tá? Clica em OK, Close. Pronto, a gente criou ele aqui, ó. E aí, agora, como ele está ligado lá, ele vai aparecer aqui online para mim,
Perfeito, essa é a única configuração do RS Links que a gente precisa fazer, tá bom? Então, uma vez que eu tenho meu simulador online e comunicando com o RS Links, eu volto lá para o meu CCW, tá? Eu já estou com ele em simulação e aí aqui, ó, eu vou clicar nessa aba aqui, ó, tá vendo que ele está aparecendo o status de desconectado? A gente vai vir aqui, Connect. Aí ele vai perguntar, você quer se conectar com quem? Ah, eu quero me conectar com esse MicroLogix aqui, tá? Para fazer a simulação. E os passos seguintes vão ser super simples. Ele vai pedir para se conectar e, é lógico, fazer o download, né, do nosso programinha, tá bom? Às vezes demora um pouquinho, tá? Ó, então ele pergunta, ó, o projeto que você tem atual não é o que está lá no controlador. Não é mesmo, eu quero fazer o download. Então clique em download. Ele também vai levar mais uns segundos, tá? Aqui embaixo sempre vai aparecer um status para vocês, tá? Aí ele pergunta, ó, o projeto aí vai ser subscrito. Tem certeza? Sim. Quero fazer o download. Quero jogar essa minha lógica que eu criei lá dentro do meu CLP do simulador, porque eu quero ver aquilo funcionando. Então aqui embaixo ele mostra, né, que ele tá, essa barra aqui de baixo, né, ele mostra o status. Se tiver algum erro vai aparecer aqui para vocês também, né? Vai aparecer aqui, ó. No caso aqui ele disse que não tem nenhum erro. Ele pergunta, ó, já fiz o download, quer jogar aí o controlador para o modo Run? Sim, eu quero jogar ele para o modo Run. E aí ele dá a mensagem de novo, ó, ele só fica em modo Run por 10 minutos, tudo bem. Bom, ele fez o download e agora veja, ó, nosso controlador está em modo Run e está conectado, tá? Com isso, eu consigo agora, né, ver se o meu software, né, se o ladder que eu criei, essas duas linhazinhas aqui, se elas vão atuar corretamente. Nesse caso, ó, eu tenho minhas entradas aqui em cima e as minhas saídas aqui embaixo, tá bom? Então, ó, sempre que eu atuar uma I/O, uma entrada, ó, eu só pressionei, tá, gente? Aqui em cima, ó. Pressionei, soltei. Pressionei. Vejam que muda o status aqui em cima, ó. Fica vermelhinho sempre que está acionado. Ah, falta mais uma condição para eu atuar minha saída. Qual é? É a entrada DI01, que é o meu sensor. Então, a partir do momento que eu clicar nela aqui, a gente vai ver o quê? A nossa lâmpada acionada. Consequentemente, ó, essa saída aqui, ó, está atuada, tá? E aí, ó, eu posso tirar as entradas. Lembra que eu falei que as entradas a linha só precisa ser verdadeira uma vez para ela ficar ligada direto, ó? Então vocês podem observar isso, ó, que agora eu não tenho mais a atuação aí das minhas entradas 0 e 1, mas a minha saída continua ligada, continua setada. Qual é a única condição que vai fazer essa saída desligar? É o meu botãozinho de stop aqui, ó, representado pela entrada digital 02, né? Ele vai ser o responsável por resetar, ou seja, desligar essa saída, ó. Então, quando eu clicar em DI02, ele desliga a minha lâmpada. Ok, gente? Então, esse aqui era uma simulação bem básica que eu queria mostrar para vocês e ela serve para qualquer tipo de ladder que vocês criem. Eu criei um ladder super simples aqui, tá? Para vocês, apenas 2 linhas, mas isso daqui vai servir para todas as outras programações que vocês podem estar fazendo. Então, é sempre importante, tá, vocês terem em mente que através do IP a gente configura lá no RS Links, fazemos o download e podemos simular na prática. Lembrando que ele sempre mostra aqui para vocês que ele só fica em modo Run apenas por 10 minutos, tá? E aí, para eu parar com tudo e desligar com tudo, né, basta eu vir aqui ou aqui em cima e desconectar. Eu posso me desconectar, pronto, eu me desconectei do simulador e também posso desligar, né, sair do modo simulador. Pronto, sair do modo simulador, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo aí. Muita gente tem bastante dúvidas sobre como utilizar o CCW. Essa daqui é só uma das maneiras mais simples, tem muito mais coisas para fazer com os outros dispositivos que eu mostrei para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aí a gente se vê aí nas nossas próximas aulas.